Bom dia, amigos da Rádio Mundial, aqui quem fala é o Sérgio, bom dia também, amigos do YouTube, do SoundCloud. Hoje quem está falando com vocês é o Sérgio, eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, faço parte da clínica Biointegral, que fica no Tatuapé e em Pinheiros, onde a gente faz atendimento. Os nossos telefones para contato é 41137706 e o nosso site para vocês conhecerem mais a gente, saber um pouco mais de tudo que a gente faz, é www.microfisiosp.com.br. Hoje estamos aqui eu, a Frésia e um grande amigo nosso que nós vamos entrevistar. Bom dia, Frésia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Paulo. Bom dia, André. Então, vamos declarar que hoje seja um programa abençoado e hoje vai ser um dia diferente, especial, porque a gente vai conversar com o Paulo. O Paulo, ele trabalha com umas peças, ele vai estar falando sobre uma coisa que ele desenvolve, que chama orgonite. Ele é palestrante, empresário, consultor metafísico, terapeuta quântico, numerólogo cabalista e pesquisador independente nas áreas da saúde e da ciência. Ele já tem 20 anos de experiência no mercado financeiro e mais de 15 anos de pesquisas nas chamadas ciências ocultas. O Paulo Silva, então, ele trabalha com recursos que unem a lógica materialista com os conhecimentos extrafísicos, para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas, propondo soluções que vão muito além do que normalmente se pode chegar e conseguindo resultados mais satisfatórios para todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Frésia. Bom dia, Sérgio. Quero agradecer a oportunidade de estar participando do programa de vocês. Para mim é uma grande honra poder estar levando aí o meu trabalho para o público, né? Paulo, então, vamos já começar a conversar do orgonite, para a gente poder usufruir bastante, da ferramenta aqui, para o pessoal estar conhecendo. É uma coisa que a gente usa pessoalmente na casa da gente, eu, o Sérgio, na clínica. Então a gente quis dividir isso com vocês, Então fala para o pessoal o que é a orgonite. Tá. O orgonites, na verdade, eles são peças de transmutação energética. Eles foram desenvolvidos através de um trabalho que foi realizado pelo Dr. Wilhelm Reich, que foi um discípulo do Freud. Ele desenvolveu um trabalho sobre a energia orgone, inclusive ele criou esse termo, energia orgone, e a partir daí ele fez uma série de descobertas, foi desenvolvendo as pesquisas dele, até a época da morte dele, que foi no final dos anos 50. Depois disso, todo esse trabalho da energia orgone ficou um pouco parado até o início dos anos 90, quando alguns pesquisadores desenvolveram o orgonite propriamente dito. Porque o que acontece? O Reich, ele criou a caixa orgônica, criou uma série de ferramentas e teorias, na verdade teorias e prática em cima da energia orgone, que é mais um nome para energia vital, chi, prana e por aí vai. Nos anos 90, o trabalho dele teve uma continuação, quando esses pesquisadores descobriram que se você unisse o elemento orgânico e o elemento mineral, você ia conseguir formar esse transmutador, que pega a energia vital negativa e vai fazendo essa troca, essa transmutação para positiva, Então, a partir daí surgiu o orgonite. Então, você está falando assim, que quando eu junto então a parte mineral com a parte vital, eu consigo canalizar a energia do ambiente, a energia do corpo, mas o que seria mais ou menos? É como se eu conseguisse mudar a frequência, seria mais ou menos isso? Exatamente, você muda a frequência. Na verdade, mais do que você transmuta essa frequência. Então, por exemplo, no caso do corpo, como você citou, a peça em contato com o corpo, ela vai puxar a energia negativa, que normalmente num processo de concentração cria uma doença, uma dor ou algum processo inflamatório, um mal-estar, no caso, para o corpo, troca isso por positiva e através disso propicia um processo de cura para o corpo.
É como se fosse, antigamente, quando as pessoas sofriam um machucado, o que o médico fazia? Ele pegava e falava, olha, lava com sabão onde teve o ferimento, mantém ele bem limpo que o corpo vai fazer o resto do trabalho, vai fazer a cicatrização. O orgonite, ele faz isso, ele puxa a energia negativa que está ela concentrada, criando o problema, e troca por positiva. E aí ele faz com que o corpo consiga se curar. E além de usar no corpo, né, igual você falou, para tratar a doença, tem mais alguma utilidade, por exemplo, tratar ambiente, tratar... No caso do ambiente, que na verdade o orgonite, o que era mais conhecido dele era exatamente o tratamento do ambiente. Ele vai puxar aquilo que existe de negativo no ambiente. Então, assim, antes de entrar na questão do que o orgonite faz, eu vou até colocar uma questão que é explicada pela física quântica. Todos os elementos que existem, eles captam memória. Então, desde uma roupa, até uma parede, até um móvel, até uma bijuteria, até uma joia, tudo isso aí vai guardando memória. E o que acontece? Quando chega um momento em que essa memória ela começa a afetar o ambiente. Então, um exemplo bem claro disso. Se você vai numa igreja antiga, que teve bastante gente que circulou, sempre trabalhando a questão de fé, vai ser um ambiente leve, um ambiente muito propício para oração, para meditação. Por quê? Existe uma egrégora, existe uma memória que foi deixada lá, porque todos que foram até lá tinham o mesmo objetivo. Ô Paulo, assim, eu sei que tem várias teorias que permitem hipóteses e também, além de teorias, experiências que dão base para isso. Você tem alguma que pode dar, que é de fácil acesso para os ouvintes, os amigos da web, assim, ter uma ideia como que é possível um ambiente memorizar a intenção das pessoas que frequentam, ou por exemplo, a roupa, nesse sentido que você está falando, a parte material, porque assim, a parte ou mesmo aqueles objetos que são passados de família em geração. Porque assim, a parte de pessoa interpessoal, até a gente vem falando alguns programas, mas essa parte material a gente não tem falado tanto. Então, se você puder dar uma pincelada como que isso é possível e como que o orgonite vai interferir nesse processo. Um exemplo bem interessante de como o ambiente influencia e tem essa troca. Todo mundo conhece algum casal que era um casal tranquilo, que não brigava, de repente eles mudam para uma casa nova, começam a brigar a ponto de acabar se separando. E aí o que acontece? Aí se separam. Aí mudam outro casal para esse mesmo lugar e acaba separando. Tem lugares, ou mesmo negócios. Existem locais que a pessoa, por exemplo, abre um negócio, quebra, vem outro, abre outro negócio, quebra. Tem aquela questão do imóvel que está sempre vazio, aí quando alguém aluga, logo em seguida já está saindo e está sempre vazio. O que é isso? São as memórias que foram colocadas lá. Esses são exemplos assim do dia a dia mesmo, né? O orgonite colocou no ambiente, o que ele vai fazer? Ele vai começar a puxar essa memória negativa e transmutar em positiva. Então, eu já tive vários casos, e aí um caso prático, tá? Que é bem legal. Empresas. Pessoas que trabalham em escritórios ou comércio mesmo e que tinham problemas de relacionamento com funcionário, sempre tinha aquele funcionário problema ou tinham coisas que aconteciam. A pessoa colocou uma peça ambiental nesse comércio, nesse local comercial. O que aconteceu? Primeira semana alguém pede demissão. E normalmente quem pediu demissão é aquela pessoa que mais encrencava ou que sempre acabava dando problemas para a empresa. Então, isso era uma coisa que acontece direto. Eu tenho, assim, muitos casos em que as pessoas colocam nos escritórios, primeira semana, quando é escritório grande, que tem muito funcionário, às vezes 2, 3 funcionários. Eu já cheguei a pegar repartição pública, onde o funcionário, é lógico, por uma questão de estabilidade, salário e tudo mais, não pediu demissão, mas pediu transferência. Eu cheguei a ter casos onde 5 funcionários chegaram a pedir ou demissão ou transferência. Entendi. Então, acontece, e assim, e não é uma coisa que você colocou lá, vai levar 1 ano, vai levar 6 meses. Não, você colocou, a partir do dia seguinte você já sente os reflexos. Entendi. Aqui no estúdio ele trouxe os orgonites, né? E para você que está na web,
você vai conseguir ver. Você que também quiser ver, pode entrar no site dele. Qual que é o seu site, Paulo? É o www.institutohorus.com. Então eu vou mostrar aqui. Então tem vários formatos e tamanhos, não é isso? Isso que eu queria perguntar. Muita gente pergunta, né? O tamanho, a cor da peça influencia. O tipo geométrico também, né? Que as pessoas Isso. perguntam muito isso. Porque tem formato de pirâmide, formato de estrela. Então tem vários tipos, né? E o tipo de pedra que vai dentro, se isso faz diferença na hora se tem que ser um específico para cada tipo de problema ou não. O orgonite, na verdade, o que acontece? Ele faz um trabalho único, ou seja, ele transmuta positivo para negativo. O formato ele não vai influenciar diretamente, porque tanto faz ser uma estrela, como uma que eu estou segurando aqui nas mãos, o ouvinte não vê, mas quem está na web pode ver, como uma pequena pirâmide, que é outra que eu estou segurando aqui. A diferença das peças na potência é a massa. Quanto maior, quanto mais massa tiver, mais potente o orgonite vai ser. Então, o fato de ser pirâmide, estrela, uma pastilha, isso daí não vai influenciar nesse sentido. Questão das cores e cristais, como você colocou, Frésia, é o seguinte: a cor, ele vai agregar as qualidades da cromoterapia. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, o dourado, ele vai trabalhar os aspectos da prosperidade, comunicação. Numa pessoa que é depressiva, ele vai trabalhar a coisa da alegria, os aspectos da cor dourada. O verde tem a asepsia, a questão da cicatrização, a saúde. Se você pegar o vermelho, ele vai trabalhar aquela questão do aterramento da pessoa, ser mais pé no chão. Tudo isso daí, mas sempre agregando. Porque, que nem outro dia a pessoa pegou uma peça minha que era violeta. E ela veio, porque a cor violeta, o raio violeta transmuta, violeta é transmutação. Eu falei, olha, no orgonite, qualquer peça, seja vermelha, verde, dourada, azul, vai ser transmutação. Ela vai trabalhar a transmutação. O que vai acontecer? No caso da violeta, ela vai agregar os aspectos espiritualidade, religiosidade, no caso de quem trabalha a questão de chakras, os chakras superiores, aonde a cor ela se identifica. Mas não é a prioridade da cor mesmo, é a questão do orgone mesmo. Né? Exato, o orgonite é quem vai fazer o trabalho. É que tem pessoas que às vezes acabam assimilando isso então, também. A parte orgânica, a parte mineral é representada pelas pedras. Isso, os cristais e os metais. E aí a parte orgânica é representada pelo quê? Nesse caso, a resina. Porque a resina ela é um derivado de petróleo. O petróleo, o que ele é? São elementos, são animais e plantas que foram se decompondo, sofreram pressão e se transformaram no petróleo. Então ele tem aí, inclusive, dois reinos da natureza. Tem o animal e o vegetal. E o mineral pelos cristais. Entendi. Isso no caso do orgonite tradicional. E existe o orgonite flexível. Então fala um pouquinho pra gente agora do orgonite flexível. Vamos, antes de falar isso, né, vamos para as nossas dicas, né, da semana que a gente sempre fala, e já tem um tempo já que a gente está falando do congresso, né? E a última semana agora, para inscrição. Isso. Semana que vem já é próximo final de semana, né, dia 30, 31 e dia 1º de junho. Você vai estar lá, né, Paulo, no congresso? Eu vou estar dando uma palestra sobre os orgonites. E também vai estar apresentando uma peça nova, né? Exatamente. Nós vamos fazer o lançamento. Eu costumo dizer que é o lançamento sempre mundial, por quê? É você que faz. Sou eu que faço, né? Porque... Tá. Então, é o 10º Congresso Nacional de Acupuntura em Mocha Bustão, onde nós todos aqui vamos estar dando palestra, eu e a Frésia, né, vai estar dando uma palestra sobre a microfisioterapia, e o Paulo falando sobre os orgonites ou sobre terapias quânticas? Na verdade, sobre os orgonites, e eu vou estar falando sobre a orgoniterapia, que a gente vai estar lançando no congresso. Legal. E nesse final de semana vai ter o curso da massagem de pedras quentes com a professora Fávia Parente. E ela já abriu uma outra turma agora pro dia... é isso mesmo, é dia 24 e 25. 24 e 25. É que eu vou falar do curso da... E também nesse final de semana
tem o curso do relacionamento de alta performance, do professor Alexandre Vitoriano, que também é um amigo nosso, que a gente vai trazer ele aqui para falar um pouquinho também sobre isso, que vai ser dia 24. Então, nós vamos estar colocando tudo isso aqui. Vocês podem estar entrando em contato através do nosso telefone, que aí a gente passa. O nosso telefone, então, é 4113-7706. E o nosso site, que é www.microfisiosp.com.br. Mas eu quero dar uma dica ainda. Então vai. A dica é do curso da professora Camila Seissel. É um curso de estética, então para quem já trabalha com estética é legal, para quem trabalha já com acupuntura também. É um curso de dietoterapia dos 5 elementos, tratamento de acne e pitose de mama na medicina tradicional chinesa, tá? O curso é 17 e 18 de maio. Okay. Então, aí você liga lá e fica sabendo mais informação. Isso, então vamos falar agora dessas flexíveis aí que virou febre agora. Porque... Virou, viu, Sérgio? O que acontece? Coisa de mais ou menos 2 anos atrás, eu recebi um desafio aí do Dr. Vu, lá do SEATA, para fazer uma peça de orgonite que pudesse ser utilizada na acupuntura. Tinha que ser uma pecinha tão pequena que pudesse ser colocada no ponto. E aí, durante muito tempo, eu quebrei a cabeça sobre como fazer isso. Até que um dia me deu a luz, eu falei assim, e se eu fizesse uma versão flexível, fizesse uma massa de elementos do orgonite e criasse um orgonite que pudesse ser picado. E a partir daí nasceu a versão flexível do orgonite. Para quem tá nos vendo pela web, eu tenho aqui um modelinho, uma pastilha flexível, ela é feita assim com base de silicone. Tem todos os elementos de um orgonite tradicional. Então aí tem as pedras. Tem pedras e tem metais. Aí você faz o quê? Você macera a pedra e põe... Eu uso uma versão como se fosse um talco. Ela é super fina, tanto que até na questão do orgonite, para se fazer, ele em função da resina, ele é muito tóxico, né? Ele tem, assim, para fazer, ele tem um cheiro muito forte, tem que se usar máscara. No caso do flexível, ele não tem o cheiro, mas tem o pó de alumínio, tem o pó dos cristais, tem o pó dos outros metais que são muito finos. Você tem que usar máscara também, porque senão respira um pó de alumínio, vai tudo direto pro pulmão, né? E, assim, absolutamente fino, cria-se essa massa uniforme e ela tem a mesma ação que o orgonite tradicional. Mas, Paulo, só... que você falou que o processo de criação dele, ele é tóxico, mas depois de criado ela não tem nenhum perigo. Nenhum perigo. Depois que a resina secou, aí acabou. Ela fica como se fosse um vidro. Ela fica praticamente como vidro. Então, assim, o processo dela é complicado no momento em que a resina ela tá mole, que você coloca o catalisador na hora de fazer. A gente já visitou a oficina do Paulo e tem um cheiro fortíssimo mesmo, assim. Tem, viu? Na hora que você abre a porta, você já sente um cheiro diferente. Agora, os mosquitos da dengue já morreram antes de entrar. Morreram bem antes de chegar lá. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. O orgonite, então, como ele tem essa função, você sempre usa a palavra transmutar, né? Isso. Qual que seria, então, a diferença, para os ouvintes entenderem, de transformar e transmutar? A transformação, o que acontece? Você vai pegar, vou dar um exemplo, a resina, junto com o cristal e o metal. O cristal é uma coisa, o metal é outra, a resina é outra. Quando você junta as 3 partes, você transformou isso num novo elemento. Agora, transmutar, o que você está fazendo? Você está pegando algo que não vai ser fisicamente alterado e você está transmutando assim, de uma forma mais profunda. A transmutação com a transformação, na verdade, a diferença é exatamente a profundidade. Então, você pega, por exemplo, energia. Se você transmuta a energia, você está fazendo com que a natureza dela se altere. Se você só transformar, por exemplo... É que nem você pegar um pedaço de ferro, uma pedra, um pedacinho de minério de ferro, e você transformar numa barra de ferro. Você transformou. Agora, você não transmutou. É que nem a história da pedra filosofal, que transmutava chumbo em ouro. Então, você transmuta, você troca as propriedades desse Então, elemento. É como se você mudasse o átomo. Você mexesse lá dentro do átomo. Exatamente. O espinho do elétron.
Mudasse o spin do elétron. O spin, você está mudando no sentido mais profundo da palavra. E só uma observação. No caso do orgonite flexível, você até falou que virou uma febre. Por que é que virou febre? Ele está fazendo muito sucesso exatamente com um problema que é muito comum com as mulheres, que é a cólica menstrual. Então, as meninas que têm cólica menstrual muito forte, o que acontece? Quando vem a menstruação, normalmente desce muito coágulo, porque é um problema interno. A dor é gerada por um problema interno. Se você pega a pecinha flexível e encaixa na roupa, na região do baixo ventre, onde dói, onde está a cólica, 5, 10 minutos, a cólica passa. E se ela fizer um uso durante mais alguns dias, na menstruação seguinte já não vai ter coágulo. Ou seja, ele mexeu e consertou o que estava provocando a dor. Porque ele não é analgésico. Ele trabalha o que provoca a dor. E hoje em dia, que a gente está muito exposto a essas questões eletromagnéticas, igual o celular, ele é indicado para isso? Ele também protege disso. Protege. Todas as peças em orgonite, como elas transmutam a radiação de celular, elas estão protegendo. Então, se você deixar uma peça flexível junto do celular ou colocar uma peça ambiental na sua casa, você vai estar protegendo da radiação. Principalmente apartamento, né? Que tem Wi-Fi, né? O Wi-Fi está próximo de antena, de celular está numa altura, está mais alta, ou seja, bem... E para finalizar, gente, aqui, porque o tempo já está acabando, né? Com relação ao tamanho das peças, a quantidade de massa da peça, isso influencia no poder da peça, vamos dizer assim? Diretamente. Então, por exemplo, nas peças que eu trabalho lá no Instituto, eu tenho desde a pastilha, que é para uso individual, que você pode usar no bolso para proteção energética, ou local para alguma dor localizada, até a peça ambiental, como a estrela média, que trabalha 20 metros quadrados, a estrela grande, que trabalha 60 metros, a pirâmide, que trabalha 80, ou a minha peça mais nova hoje, que é o coração, que trabalha 120 metros quadrados. Ok. Então, queria que você deixasse o contato para o pessoal. E outra coisa que eu acho que o pessoal vai ficar querendo saber, a média de preço varia de quanto a quanto, mais ou menos, o pessoal ter uma ideia. Perfeito. Olha, o nosso site, que é o www.institutohorus.com. Nesse site tem telefone, tem e-mail, pelo próprio Fale Conosco, já cai direto na minha caixa de e-mail. E também no site dá para comprar as peças também. Então, a gente está acertando a questão da loja virtual, mas já dá para a pessoa, pelo menos por e-mail, já fazer cotação, fazer pedido, a gente consegue atender por e-mail. E com relação aos valores, as peças elas variam de R$30 até R$220. Então é bem acessível, né? É bem acessível. É porque... E é uma peça que dura muito tempo. Isso que eu ia falar. Ela não vence, ela não satura, ela... Assim, enquanto ela existir fisicamente, ela continua atuando na transmutação. Então, para entrar em contato com o Paulo, você entra no site www.institutohorus.com ou então atendimento@institutohorus.com. Isso. E também, para quem perdeu alguma coisa, pode estar entrando em contato com a gente também. O nosso telefone, que é 11 41 13 7706. O nosso site, que é www.microfisiosp.com.br, ou também através do Facebook, que é facebook.com/microfisioterapia SP. Então, vamos às despedidas. Isso, né? Vamos... Eu posso falar? Pode. Então, vamos lá. Hoje a gente não começou com a frase, mas eu vou terminar com a frase do dia. E a frase do dia hoje, para a nossa reflexão e internalização, é: faço parte de uma família espiritual rica que me apoia. Uma excelente semana para todos, fiquem com Deus e até. Um ótimo final de semana, e também eu queria desejar um feliz aniversário atrasado para o meu pai, que fez aniversário na terça-feira, no dia 20, então feliz aniversário para ele. E um ótimo final de semana para vocês. Até semana que vem. Obrigada pela sua presença, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, eu que agradeço.